Assembleia Geral, a tribuna do seu condomínio, gravado diretamente aqui da sede da administradora Casa dos Síndicos, em Canoas. Ao meu lado, a doutora Sandra Gever, representante do Departamento Jurídico da administradora, a Alexandra Meirelles, que é a nossa gerente de condomínios, e a nossa convidada de hoje é a Elaine dos Santos, síndica profissional, também advogada, colega, que veio hoje conversar conosco sobre as responsabilidades de administradora e síndicos. Também síndicos profissionais, né, Elaine? Porque as obrigações e responsabilidades são as mesmas, né? Até mais às vezes. É verdade, é verdade. Nós sentimos aqui na administradora o anseio de fazer um programa especial para tratar deste assunto em razão das diversas demandas que nós temos no dia a dia ao longo dos últimos tempos, no sentido de que qual é a responsabilidade da administradora e qual é do síndico, onde está o limite da responsabilidade de cada parte. A doutora Sandra, que representa o jurídico, é quem com mais propriedade pode nos dizer o número de demandas que tem surgido cada vez mais em desfavor da administradora e muitas vezes incluindo também a pessoa do síndico no polo passivo da ação, que é o réu da ação, para quem não é da área do direito, né? Entender como se essas duas partes fossem responsáveis por tomar decisões em nome do condomínio. Com né? certeza, doutora. São inúmeras as ações, não é uma ou duas, e podemos dizer assim que 100% das ações é excluído a Casa dos Síndicos como administradora e o síndico. Exatamente. Porque a responsabilidade, o fato em si diz respeito a um condômino e o condomínio, e não a pessoa do síndico. Exatamente. A pessoa do síndico ser réu de uma ação são situações muito peculiares e que não são nada comuns. A regra é ingressar contra o condomínio. Uhum. Até porque o síndico ele é o mandatário do condomínio, né, Elaine? O síndico ele é eleito numa assembleia, ele tem deveres como síndico e ele está representando o condomínio, mas ele faz aquilo em nome do condomínio, não é a pessoa do síndico. O síndico é responsável por tomar as decisões, muitas vezes junto com a assembleia ou conselho, mas a responsabilidade, se tiver que entrar com alguma ação, o polo ativo é o condomínio. A casa, principalmente a Casa do Síndico, eu acho que está sendo... Na verdade, assim, a gente percebe isso não só em ações, para quem está nos assistindo. A Alexandra, nossa gerente de condomínios aqui, também são inúmeras os números de ligações e reclamações presenciais aqui na administradora, de condôminos nos cobrando das coisas mais simples. Exemplo, precisamos fazer a limpeza da caixa d'água no condomínio que não é feita já há alguns meses. Quando vocês vão fazer? Como se fosse um papel, Elaine, nosso da administradora. Qual é a nossa resposta? Padrão. Ok, recebemos aqui a sua solicitação, vamos encaminhar ao síndico para que ele providencie. E não raras vezes nós recebemos reclamações, mas vocês não vão fazer nada? Não são vocês quem devem fazer, não é, Alexandra? Exatamente. E a gente acaba... Por essa razão, sentimos a necessidade, como eu disse no início do programa, fazermos esse encontro hoje para tratar deste assunto, para poder deixar bem claro para quem nos assiste, nossos telespectadores, nossos clientes, amigos, parceiros, qual o papel da administradora de condomínios e qual o papel do síndico. O síndico ele é um mandatário do condomínio, eleito na Assembleia, ele tem um prazo para responder pelo condomínio, ele responde civil, crime e tributariamente pelo condomínio, mas ele faz aquilo na obrigação dos deveres dele de exercer o cargo de síndico eleito. Não é porque ele resolveu que ele vai contratar isso, que ele vai multar fulano, que ele faz a condição de estar síndico. E a administradora é uma auxiliar de administração. Ela vai fazer o quê? Nada mais, nada menos do que aquilo que o síndico autorizar. Ou seja, não temos poder de demitir empregados, contratar serviços, fazer reformas no condomínio. Não temos essa autonomia. Nem o síndico muitas vezes tem, depende de uma assembleia, né, doutora? De uma aprovação. Depende de uma aprovação, de um conselho, enfim. A Elaine, que é síndica profissional aqui de condomínios de Esteio, Canoas, há anos está conosco, a nossa parceira, nossa amiga que trabalha, é uma pessoa super conceituada no ramo dela, sabe que muitas vezes não basta querer o síndico fazer algo, depende da própria assembleia, e aí aqueles que estão presentes na assembleia depois reclamam como se não tivessem entendido como funciona. Né? Elaine, para quem nos assiste, assim, com a tua experiência de síndica profissional e também de advogada, como eu disse,
Qual a tua preocupação quando tu faz uma assembleia, assim, qual a tua preocupação de passar para os condôminos o entendimento daquele procedimento, de votar em alguma deliberação, como aquilo funciona, se houver insatisfação, qual o procedimento, como tomar atitudes, para quem reclamar, de que forma, enfim, qual é o teu procedimento padrão, assim, como síndica profissional? Bom, em primeiro lugar, está claro que eu sou responsável civil e criminalmente, que toda a parte financeira sou eu que gerencio, isso é muito importante, tá? Que as manutenções e contratos que foram feitos também é tudo responsabilidade minha. E na hora que a gente tem que decidir alguma coisa, a gente convoca uma assembleia, tá? Como agora a gente teve os problemas do PPCI, então tudo foi em assembleia. Só que às vezes tu te frustra porque tu prepara uma reunião muito bem preparada, tu vai com PowerPoint, tu vai com a televisão, tu vai com tudo. Aí num condomínio de 60 pessoas, tu tem 3, 4 pessoas. Isso é um problema. Já falamos sobre isso aqui várias vezes. Isso é um problema muito sério nos condomínios. Não quererem participar das decisões, sabe? Mas querer reclamar depois, Querer reclamar depois, óbvio. Sim, sim. Muitas vezes as pessoas moram em condomínios e sequer leram o regulamento interno. A maior parte, né, Alexandra? Exatamente. Viu, as doutora? Pessoas, quando compram apartamento, têm que saber que tem que ler isso, né? Exatamente. Tem que pedir, solicitar para o síndico ou solicitar para o administrador uma cópia do regulamento da convenção. Normalmente está no site da administradora também disponível esse documento e eles podem ter acesso livremente. Uma coisa que eu ia comentar, que muitas vezes os condôminos, eles nos ligam com aquela expectativa de que nós vamos resolver algum problema lá dentro do condomínio. O que acontece? Eles acabam se frustrando porque, na verdade, a gente explica que não é nossa obrigação de dar andamento em alguma situação lá no condomínio, obra ou limpeza de caixa d'água, como a senhora se referiu antes, contratações, e acaba que eles se frustram, mas depois de nós explicarmos, eles entendem que o papel não é nosso. Nós, como os auxiliares, nós não podemos, em nenhum momento, tomar partido de alguma coisa ou deliberar sobre algo. Exatamente. Cabe ao condomínio. Cabe ao condomínio e ao síndico, né, a decisão. Como a Elaine bem colocou antes, as obras necessárias, os contratos a serem firmados, são decisões que cabe ao síndico, na condição de representante do condomínio. Sim. Mas isso nada impede que o síndico consulte o Conselho Fiscal ou faça uma assembleia para deliberação, dependendo dos valores, né, necessários. Mas, por exemplo, citaste o PPCI. O PPCI são obras obrigatórias, não são só necessárias, são decorrentes de lei. Então, aí entra o que tu falaste antes da responsabilidade civil e criminal do síndico, que há determinadas coisas e eventos que têm que ser deliberados, têm que ser executados, e o síndico tem esta obrigação. No caso, o PPCI. O seguro também. O seguro obrigatório. Então, cabe ao síndico esta decisão, mas ela está amparada pela obrigatoriedade da lei, que assim o exige. Mas as demais situações, não é a administradora que vai decidir. Por exemplo, o condomínio tem que fazer a obra de PPCI. Liga o condomínio para a administradora e diz, olha, vocês têm que botar as placas lá de segurança, as placas de saída, etc., porque os bombeiros exigem. Não, mas não é a administradora que tem que fazer isso. Essa pessoa tem que se reportar ao síndico, que é o representante do condomínio, e cabe a ele tomar as providências que devem ser tomadas, né? Eu acho que tem que dividir esse papel entre a administradora e a administração do condomínio. Eu acho assim que não cabe a iniciativa, tem que vir do síndico. É que nem a Alexandra disse, tá? Tu tem manutenções que tu é obrigada a fazer. Eu tenho uma experiência minha que eu faço, tá? Todo início do ano eu pego a minha agenda e aquilo que é como recarga de extintor, seguro, tudo que eu tenho para fazer, eu anoto, tá? Porque para não passar, não ter problema de que aquilo não seja feito. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, que eu acho que é bom explorar, que a Elaine disse no início da fala dela, foi a questão de, por exemplo, banco, a conta bancária do condomínio. Isso também é uma outra questão que há uma confusão. Muitas vezes o síndico acha, a gente sabe que o condomínio tem uma conta em banco referente a uma poupança de fundo reserva, né?
Aí, de repente, por alguma razão, é preciso fazer transferência dos valores para a administradora, para fazer alguma coisa que foi decidida em assembleia, e o síndico fala, mas você pode fazer essa transferência. Nós não temos acesso, nem temos a intenção de ter e nem devemos ter o acesso. Isso também é de responsabilidade do síndico, e a gente aqui até orienta que não seja somente do síndico, mas que sejam de 2 pessoas, o síndico e o presidente do conselho, no mínimo, por uma questão de segurança de todos, da coletividade. Então, assim, essas questões assim que a gente viu como uma necessidade da gente explorar e esclarecer aqui. Onde começa, né, a responsabilidade do síndico, onde ela termina e qual o papel da administradora. Repito, nós somos auxiliares de administração. Isso é algo que deve haver clareza para os nossos clientes, para quem nos assiste. Se você tem alguma insatisfação em relação ao seu condomínio ou a pessoa que está exercendo o cargo de síndico, que foi eleito numa assembleia, o pedido que você deverá fazer, se não for ouvido na esfera amigável, extrajudicial, se a única saída for procurar o judiciário, a ação não deverá ser movida contra a administradora e a pessoa do síndico. A ação ela é movida contra o condomínio, por exemplo. Não é? Essas são as partes corretas. A Assembleia Geral, a tribuna do seu condomínio. Estamos de volta. O assunto hoje é sobre a responsabilidade da administradora de condomínios e a responsabilidade do síndico do condomínio, seja ele um síndico condômino ou um síndico profissional. Antes da gente voltar ao assunto que está excelente, eu quero lembrar vocês que nos assistem, se você ainda não é nosso cliente, que você também pode receber a nossa agenda 2020, se for do seu interesse. Basta que você encaminhe um e-mail para assessoria@casadosíndicos.com.br. O e-mail consta aqui embaixo do vídeo. A nossa agenda, além de ser uma agenda, ela possui um guia de prestadores de serviços voltado para a área de condomínios, como portaria, limpeza, enfim, dicas de síndico sobre como fazer as manutenções do condomínio e também a lei de condomínio comentada por mim, que sou advogada especialista em direito imobiliário. Vamos então dar continuidade ao nosso assunto. A doutora Sandra trazia aqui para nós no intervalo um exemplo excelente que estávamos tratando, que é a questão das garagens, dos estacionamentos, portões de condomínio. Isso. É comum que haja alguma, digamos assim, uma batida de um carro no portão. E o que acontece? Se os portões são automáticos, com certeza quem bateu foi o condômino com seu veículo no portão e não o contrário, o portão bater no carro. Então nós já vimos diversas demandas nesse sentido e que se ingressa contra o condomínio, se ingressa contra a administradora. E por quê? Porque eles reclamam na administradora que querem ser indenizados, etc. E não há essa obrigação, em hipótese alguma, que a administradora só administra o condomínio e nem cabe a ela essa decisão também. Então, ingressam com essas ações. Então, isso é um exemplo de que tem que se deliberar e colocar nos seus devidos lugares o que é a responsabilidade da Casa dos Síndicos como administradora e o que é a responsabilidade do condomínio como, no caso, o síndico como próprio administrador deste condomínio, da sua unidade. Este é um exemplo que nós vemos seguido ocorrer. Nesses casos, doutora, muitas vezes a seguradora do condomínio, ela, do sinistro, né? Quando ocorre um sinistro, ela faz a reparação do veículo e do portão, em alguns casos. Se for contratado a cobertura específica. Não é só a cobertura, é se for comprovado que o defeito ou o vício ocorreu por parte do condomínio, ou seja, o portão estava com defeito. Aí sim, aí a seguradora vai cobrir, mas 90% dos casos não a falha humana. Por exemplo, um portão que é automático, ele tem o seu time para abrir, para fechar, e o condômino muitas vezes quer aproveitar a carona do vizinho. Então, aí eu sempre digo, não foi o veículo o que bateu, não foi o portão que bateu, mas sim o veículo que bateu num portão em funcionamento. Que não esperou o seu tempo ali, devido para o ingresso. Isso acontece muito início da manhã, horário de pico do pessoal sair para trabalho, né? Então quer aproveitar, porque de repente tem
demora ali para poder liberar novamente o portão, o vizinho está saindo, encosta no vizinho e vai embora. Obviamente que a chance do portão fechar e cair sobre aquele segundo vizinho saindo, ela é grande. A responsabilidade não é do condomínio, quiçá do síndico, muito menos da administradora. Muitas vezes ingressam contra o outro condomínio que ingressou na frente deste veículo e que, ao meu ver, não tem legitimidade para constar nessa ação. Em regra, né, doutora? Tem as suas exceções. Doutora, é bom a gente esclarecer assim, que nós não estamos aqui, doutora Elane também, como eu disse, advogada, nós não estamos aqui falando como é. Cada caso sempre é um caso, deve-se analisar a situação, enfim. Mas a gente quer dizer num todo, se você está insatisfeito com alguma questão que ocorreu no seu condomínio, antes de procurar o juizado especial cível, que é o que mais se procura em razão de não ter custos, não haver a necessidade de um advogado naquele primeiro momento, aquela primeira audiência, procure entender, é de fato contra a administradora? A situação ocorreu com a administradora ou foi alguma questão envolvendo o condomínio? Foi na pessoa do síndico ou foi o síndico exercendo o seu papel de síndico, o seu dever de síndico? Porque daqui a pouco eu posso ter uma incomodação com o síndico do meu condomínio, por exemplo, mas por uma situação particular entre eu e ele. Aí se eu quiser demandar na justiça, enfim, é meu direito, é uma situação que envolve nós dois. Talvez até como vizinhos e não ele no papel de síndico. Sim. Pode acontecer. Mas ter esse entendimento, né, que entrar, parece simples, eu vou ali e faço uma ação, é R$100 que eu quero reaver aí do meu boleto, que eu achei que foi indevido, eu não fiquei satisfeita com a decisão da Assembleia, eu entro com uma ação e quero sair de volta. As pessoas têm que entender, quando a gente mora em condomínio, a gente está pela coletividade. Se a Assembleia decidir pela sua maioria, uma chamada extra, algum valor, enfim, aquele valor vai ser arrecadado e não importa, inclusive para os vencidos, é para o todo. O custo é de todos. É para o todo. Nós tivemos no passado recente, num condomínio que nós administramos, uma pessoa que houve uma arrecadação no condomínio para uma reforma de salão de festas. Era um valor bem baixo, em torno de R$30. E aí, por fim, ao final, houve uma outra demanda com mais urgência no condomínio. Eles chamaram uma assembleia, inseriram isso na pauta, a possibilidade de uso desse valor arrecadado para essa finalidade, para que fosse, naquele momento, utilizada para aquela emergência. Ou seja, foi definido na assembleia. A sua maioria entendeu que sim, era necessário, porque aquilo era mais importante do que reformar o salão, enfim. Uma pessoa insatisfeita ingressou com uma ação contra quem? Contra a administradora e contra a síndica. Queria reaver aquele valor porque ela não tinha concordado, ela tinha pago para aquela reforma. Então, assim, ela demandou na justiça, houve despesas para contratação de advogado para acompanhar na audiência, teve que se fazer a defesa da pessoa, do síndico, da administradora, ela não obteve êxito, houve perda e o valor que ela buscava, com certeza ela gastou entre passagens, idas e vindas, porque, como eu disse, estávamos falando de um valor de R$30. Fora, doutora, o fato de que a justiça tem um custo. Se litigar com benefício da assistência jurídica gratuita, que não terá que pagar as custas, ou quem ingressa, o autor, ou pagar os honorários da parte vencida, mas a justiça tem um custo. Nós temos um prédio, nós temos luz, nós temos água, temos IPTU, nós temos o salário, não é salário, são... Sim, as remunerações. As remunerações dos funcionários, dos servidores públicos, dos juízes que trabalham, é todo um custo que é suportado por quem? Máquina, né? Pela população. Assim como todos os outros tributos que nós pagamos, eles são arrecadados para que esta máquina funcione a nosso favor. Além do sobrecarregamento do judiciário com demandas desnecessárias, que deixam de julgar aquelas que a gente tanto precisa que andem, né, ações de cobrança, por exemplo. Claro que hoje não se faz ação de cobrança no juizado especial cível, mas de forma geral, deixa de se apreciar aquilo que de fato... Todas as situações, nós estamos desmerecendo a situação de ninguém, mas nem tudo é uma ação judicial, nem tudo deve ser levado ao judiciário. E se for levado ao judiciário, procure antes informação com um profissional qualificado, habilitado, que entenda do assunto, que seja especialista no assunto também e que possa lhe orientar de que melhor forma resolver isso. Muitas vezes você pode estar entendendo que a obrigação é da pessoa que não tem obrigação de fazer ou que está fazendo aquilo por estar cumprindo com o papel daquele que foi eleito, que foi investido naquele cargo para isso.
E nós aqui, administradora de condomínio, somos os auxiliares, o braço direito. Vou dar um exemplo concreto. A Elaine é a síndica profissional, ela tem as demandas dela, ela quer contratar alguém, ela quer despedir alguém. Não é a Casa dos Síndicos quem faz. A Elaine entra em contato conosco, ela nos autoriza ou não, ou ela pede para que a gente entre em contato com uma empresa que ela quer notificar, enfim, ela vai assinar, é ela quem vai dar a rescisão, é ela quem vai dar o aviso, é ela quem vai assinar o contrato. Nós não assinamos contrato. Né? Então, essa Isso clareza... Isso é muito importante, doutora, essa sua colocação, porque o funcionário, ele é admitido e demitido pelo condomínio. O que a administradora, no caso em tela, a Casa dos Síndicos faz? Ela faz a parte burocrática, a gestão daquele contrato de admissão. Ela formaliza o contrato, faz a folha de pagamento. Quem assina a contratação? O condomínio. Quem assina o termo de demissão? O condomínio. Quem paga mensalmente? Quem paga mensalmente este funcionário? O condomínio. Quem deposita o valor na conta dele é a Casa dos Síndicos, utilizando-se da reserva e o dinheiro do condomínio. Para que as pessoas entendam assim bem claramente, né, qual a função da administradora, que é uma auxiliar de administração da gestão. Falando em termos assim populares, ela é um braço do síndico, né? Como se fosse subordinada ao síndico. Nós vamos fazer aquilo que o síndico nos determinar nos limites do nosso contrato. Né? Dentro daquilo que nós podemos fazer. Sim. A mesma coisa o síndico. Ele vai decidir tomar decisões nos limites do mandato que ele possui como síndico, que são aqueles conhecidos, se não na convenção, no regulamento interno do condomínio, na própria legislação, que são claros lá quais são os deveres, né, do síndico enquanto síndico mandatário do condomínio. E neste caso, doutora, tem também ações ajuizadas, reclamatórias trabalhistas contra o condomínio e contra a administradora, também. Na primeira audiência, em regra, é extinto o processo, mas gera um custo. Para quem está nos assistindo, nós vamos continuar, o próximo programa a gente vai continuar com o mesmo assunto, só que voltado para a área de trabalho, que nós vamos ter aí o nosso encarregado de departamento pessoal, o Ricardo, que vai estar nos acompanhando e esclarecendo também. O assunto é o mesmo, mas aí focado para a área de trabalho. Nós estamos encerrando, infelizmente, o nosso tempo. Elaine, eu quero te agradecer a tua participação aqui. Elaine, como eu disse, ela é uma síndica nossa. Quantos anos, Elaine, a gente já trabalha? A gente já trabalha há 14 anos 14 anos, já é uma vida, uma história, né? Elaine, para quem nos assiste, deixa, por favor, teu contato, teu telefone, teu e-mail, para quem quiser receber a tua visita, enfim. O meu telefone é 999833489, o meu e-mail é a letra E, a letra G, traço, não underline, santos@uol.com.br. Elaine, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada, doutora Sandra, Alexandra, você que nos assiste. Não perca o próximo programa, o assunto permanece o mesmo. Responsabilidade do condomínio, do síndico e responsabilidade da administradora voltado para a área de pessoal. Muito obrigada.